Olá, bem-vindo à Viva de Rendimentos. Vocês podem ir colocando aí qual estado vocês são, a gente já ir se conhecendo, já ir conversando. Pará, Léo Oliveira aí ao vivo, seja muito bem-vindo. Regis também, muito bem-vindo, Regis, está presente. Mais um minutinho, a gente vai estar já iniciando aí o nosso webinário. Jusilei, seja bem-vindo. Núbia, de BH, seja bem-vindo. Jusilei, de Salvador, na Bahia, seja muito bem-vindo. Se vocês quiserem, já podem ir colocando os comentários de vocês. Se vocês já quiserem ir adiantando as perguntas, também podem ficar à vontade. Enquanto o pessoal chega aí, vamos fazendo uma pequena enquete. Qual a opinião de vocês sobre viver de rendimentos? Vocês acham que isso é possível? Isso é para vocês? Coloca aí seus comentários para a gente já ir aquecendo aí o nosso webinário nessa noite. Olha, uma primeira pergunta, se está valendo a pena investir no Tesouro Direto. Duas perguntas interessantes aí sobre o Tesouro Direto, está todo mundo interessado, né? O Tesouro Direto é considerado hoje aí no mercado o investimento mais seguro. Por quê? Ele é garantido pelo Tesouro Nacional, ou seja, o risco de crédito desse tipo de investimento é muito baixo, pois o Tesouro Nacional ele pode recorrer, por exemplo, ao FMI, ele pode emitir novos impostos, ele pode emitir moeda. Então, por isso que o Tesouro Direto é considerado o investimento mais seguro. E está um momento interessante de investir no Tesouro Direto, principalmente aí os títulos indexados, porque a taxa de juros futura teve um desequilíbrio em função das ocorrências recentes aí na nossa economia. Então está um momento interessante de entrar. Hoje a gente está aí com as taxas aí dos títulos prefixados aí por volta de 10%, enquanto a taxa de juros a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, ela está hoje em 6,5%. Então está tendo um descolamento que não é comum. Geralmente esse descolamento varia aí de 1, 2, 3% no máximo. A gente está tendo um descolamento. Então hoje, para quem quiser fazer um planejamento, é um excelente investimento, está num momento muito bom de estar entrando. Agora, sempre lembrando que nós estamos no Brasil e a taxa de juros pode ter um aumento, a inflação pode descontrolar. Então o ideal é reservar para esse tipo de investimento um valor, ou seja, um capital que de médio e longo prazo. Não pode ser um capital que você vai precisar aí menos de um ano, menos de 2 anos, ou seja, você tem que estar preparado para que, se ocorrer uma elevação na taxa de juros, vocês possam estar tranquilos com relação à liquidez desse tipo de investimento. Léo Oliveira respondendo aí que sim, é possível viver de rendimentos, basta aí ter um planejamento adequado. Muito bom. Obrigado. Boa noite, Flávio. Que honra ter você aqui, o nosso Flávio e nosso educador financeiro participando da nossa Webex. Que honra, muito obrigado aí pela sua presença. Se quiser pode ir colocando aí os comentários. Bruno Cavalcante também chegando. Olha, mais uma pergunta aí do Rilson Carvalho. Qual sua análise sobre o cenário da Selic diante das incertezas de 2018? Excelente pergunta, Rilson. Hoje nós estamos num cenário de muita incerteza em função aí das eleições. Então, o que eu aconselho nesse momento é muita prudência na hora de investir. A gente vê, por exemplo, quem está investindo aí em renda variável, a bolsa está em uma instabilidade muito grande, desce, sobe. Então é um ano aí de muita cautela. O que eu aconselho para quem for investir, por exemplo, em Tesouro Direto, é ter um planejamento aí de médio e longo prazo para caso a oscilação na taxa de juros venha diminuir a sua rentabilidade no curto prazo. Quem quer investir aí em fundos imobiliários e também em ações vai ter uma estabilidade forte aí até se definir o cenário político, né? Então é prudência. Se for investir em renda variável, use técnicas de proteção, por exemplo, com derivativos. Você pode estar utilizando opções para se proteger, você pode estar utilizando mini contratos para se proteger. Ou seja, nesse momento não é prudente estar investindo em bolsa de uma forma buy hold, né? Comprar e segurar, porque a instabilidade econômica pode estar comprometendo aí seus rendimentos.
Agora, operar de uma forma mais dinâmica, aí, com análise técnica, uma forma mais especulativa, digamos que é um momento excelente, né? Se a gente aproveitar essas oscilações, a gente pode estar tendo aí excelentes rentabilidades em função da volatilidade da bolsa. Então, tem mais uma pergunta aí sobre renda fixa, né? Renda fixa aí é um excelente investimento, mas dentro, claro, no planejamento, porque se nós adquirirmos títulos indexados a Selic, hoje a rentabilidade está aí em torno de 6,5%. Então, acima disso, você vai conseguir 7%, 7,5%. Então, os títulos indexados estão com a rentabilidade bem baixa aí, em relação aos níveis que a gente tinha anteriormente, e agora já os pré-fixados e os indexados estão com a rentabilidade bem interessante em função aí do acréscimo dos juros futuros. Mas claro, precisa aí ter um planejamento para escolher aí esse tipo de título. Então vamos estar iniciando aí o nosso webinário. E eu vou começar esse webinário fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já pensaram em viver de rendimentos? Vocês acreditam que isso também é para vocês? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Marques, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o curso do Emanuel Nazário, um profissional de muita capacidade, muita experiência e que vem estudando afinco aí sobre aplicações e investimentos no mercado financeiro. É muito importante e ajuda bastante a gente ter um planejamento financeiro. Quem é que não passou por uma situação de dificuldade? Seja ela porque precisou de algum parente estar doente ou porque estava numa situação ruim e aconteceu alguma coisa. Nada melhor do que você ter uma reserva, que você ter um planejamento para poder você trazer tranquilo, além de você ter um rendimento extra e poder viver em relação a isso. Então eu sugiro, recomendo. O Emanuel Nazário é uma pessoa muito capaz, muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar do curso. Eu já tive a oportunidade de fazer alguns módulos, foi muito bom e muito útil para mim. Beleza? Parabéns aí, um grande abraço. Até mais, tchau. Meu nome é Elaine Neves, sou engenheira mecânica. Tive a oportunidade de conhecer Emanuel Nazário quando eu trabalhava na Vale, né? Ele já trabalhava na área de finanças, é um excelente profissional. Esse ano eu tive a oportunidade de assistir uma palestra onde ele falava sobre investimento, né? E assim, gostei muito e acabei fazendo o curso dele, curso de investidores, onde eu aprendi coisas assim muito interessantes, coisas que você não vê assim, não escuta facilmente. Ele tem uma excelente didática, o material dele é muito bom, né? Tem informações lá que você, por não estar no meio das finanças, do mundo de negócios, você não encontra facilmente. Me ensina muitos detalhes sobre como analisar o seu investimento, como diminuir seus riscos, né? Como investir, né, controlando seus riscos. Então, assim, é um curso que eu recomendo muito, mudou muito a minha vida, a minha visão dos investimentos, né? Então, ficou claro ali que você, mesmo com pouco dinheiro, você pode investir, você pode aumentar seu patrimônio, você pode viver de rendimentos, né? Sempre controlando seus riscos, né? Sempre sem correr o risco de perder muito dinheiro, sem precisar conhecer muito de contabilidade ou de finanças. Então, assim, é um curso muito bom, é muito legal, né? Você vê que é possível você, sem ter todo esse conhecimento sobre contabilidade ou finanças, e mesmo com pouco dinheiro, você começar a trabalhar, fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. E ele mostra isso no curso, como você pode fazer o dinheiro trabalhar a seu favor, trabalhar para você. Recomendo bastante o curso. Quem tiver interesse em conhecer a área de finanças, faça o curso, porque realmente vale a pena e vai mudar a sua visão sobre os investimentos. Eu vou estar apresentando nesse webinário um método simples, um método eficaz de como obter melhores rendimentos e no futuro estar vivendo de rendimentos. Não sei se vocês já fizeram o meu curso gratuito, onde eu explico aí os 3 passos para viver de rendimentos. O primeiro passo é o planejamento, inclusive tem de bônus aí uma ferramenta de planejamento financeiro. O segundo passo é organizar suas finanças, ou seja, você ter um orçamento, você ter uma reserva para investir, você ter as suas finanças organizadas, parar com aquela cultura de comprar a prazo, de estar pagando juros. Em vez de pagar juros, nós vamos receber juros. Quem tem a cultura de receber juros consegue realizar 5 vezes mais os seus sonhos do que a pessoa que paga juros. Isso daí a gente deixa bem claro aí
na nossa simulação que a gente fez aí no nosso curso gratuito. Quem não fez ainda, aproveita, que é bem interessante. E o terceiro passo é aumentar a rentabilidade dos nossos investimentos. Vou estar mostrando aqui para vocês um método simples e que, mesmo sendo um leigo em finanças, é possível ter uma rentabilidade superior. Isso sim é possível. Eu tenho um curso presencial de formação de investidores, onde já tenho formado aí mais de 10 turmas e as pessoas têm conseguido uma rentabilidade superior nos seus investimentos. E isso me dá a segurança e a certeza de estar afirmando para vocês que com um método simples, um método eficaz, sim, é muito possível viver de rendimentos dentro de um planejamento de cada um. Vou contar um pouquinho aí da minha história, né? Como que começou o curso de formação de investidores e também esse trabalho educacional que eu estou fazendo aí na internet com vocês. Surgiu, eu tenho a minha profissão é relacionada à área de finanças, eu sou formado em ciências contábeis, tenho mais de 20 anos de experiência nessa área, é uma paixão minha, gosto muito dessa área financeira, dessa área de números, né? Comecei aí desde muito cedo e eu percebi que as pessoas tinham muitas dúvidas com relação a essa área de investimento, de planejamento financeiro, e eu fui vendo que isso é muito também aí da cultura do brasileiro, né? Quando a gente compara, por exemplo, Bolsa de Valores, menos de 1% dos brasileiros investem em Bolsa de Valores. Quando a gente vai, por exemplo, para os americanos, que já tem essa cultura aí mais enraizada, mais de 50% da população investe em Bolsa de Valores. E quando a gente compara, olha o padrão de vida dos americanos e olha o nosso padrão de vida. E as pessoas me procuravam curiosas, querendo saber como que eu faço para investir, quanto é que eu preciso de muito dinheiro para eu conseguir investir, ou com pouco dinheiro eu consigo investir. Quais os passos que eu devo seguir? Então eu fui conversando com os amigos, com os colegas, e eles foram gostando. Eles disseram: nossa, mano, essa informação é valiosa. Eu não sabia que era dessa forma de investir em tesouro direto era tão eficaz, e que a partir de R$30 eu já consigo, por exemplo, investir no tesouro direto. Nossa, eu não sabia que eu não poderia colocar um valor superior a 12% do meu rendimento total na previdência privada, que fazendo isso futuramente eu estaria pagando mais imposto e eu não me beneficiei desse imposto, e várias outras dúvidas que as pessoas iam tendo. E eu fui vendo também que a maioria das pessoas, elas investiam em bancos comerciais, que pagava menos do que os 100% da Selic que a gente consegue no Tesouro Selic, por exemplo, pagando aí uma taxa de 0,3% ao ano. Os bancos estavam remunerando aí 80% da Selic. Para pagar 90% da Selic você tem que investir um valor muito alto. Eu fui vendo, nossa, as pessoas estão investindo mal por falta de conhecimento. Então eu comecei a ir orientando e dando as dicas e ajudando as pessoas a terem um planejamento financeiro e alcançar aí um rendimento superior. Eu lembro que na minha turma de mestrado tinha uma colega que ela se interessava muito, ela perguntava muito, eu fui instruindo ela foi gostando, foi aprofundando. Hoje ela é muito agradecida pelos conhecimentos e hoje ela tem aí uma forma de investir diferente. Hoje ela já está investindo em bolsa, já investe em vários tipos de renda fixa. E eu fui percebendo que realmente isso é para todos. Basta ter um pouquinho de interesse, um pouquinho de vontade, que é possível estar aprendendo. Então é perfeitamente possível viver de rendimentos, basta ter um planejamento e um método de como investir. É um método muito fácil. E para mim, eu tenho duas grandes paixões, né? A primeira paixão, falando aí em termos profissionais, é pela área financeira, pela área de finanças, pela área de números. Eu sou muito bem sucedido na minha carreira, graças à paixão pelo que eu faço. E a minha segunda grande paixão é ensinar, é ver as pessoas felizes, é transformar a vida das pessoas. Recentemente, um dos meus alunos aí da primeira turma, ele me chamou
Ô Manuel, vem cá, vamos dar uma revisada aqui na minha carteira de investimento, queria discutir alguns pontos contigo. Eu fui lá, a gente sentou, discutimos, e ele comentou comigo que nas últimas férias dele, ele viajou para a Europa junto com a família, só utilizando os rendimentos, ou seja, ele não utilizou o capital que ele tinha, o capital principal. Ele investia, antes de fazer o curso, ele investia em poupança, em títulos de banco, né? E passou a fazer investimentos mais rentáveis, utilizando corretoras de valores, onde a gente encontra aí um portfólio maior de investimentos, e foi possível, e meu coração se alegrou muito, porque isso é fruto do nosso trabalho, é fruto da nossa interação com as pessoas, né? E eu gostaria que mais e mais pessoas tivessem essa oportunidade de realizar seus sonhos, de ter uma tranquilidade, de poder utilizar seu tempo para curtir a família, utilizar seu tempo para viajar e não ficar preocupado em buscar uma forma de sobreviver, uma forma de proventos. Por quê? Porque ele já fez o planejamento e hoje ele já tem independência financeira, já tem a sua instabilidade econômica. Então esse é o meu propósito. Meu propósito é que mais e mais pessoas possam viver de rendimentos, que mais e mais pessoas tenham uma boa educação financeira para que elas possam ter uma vida melhor e realizar cada vez mais e mais os seus sonhos, né? Pela minha conta, pela simulação que eu fiz aí no curso gratuito, 5 vezes mais. Quem tem um bom planejamento financeiro consegue curtir a vida 5 vezes mais do que quem não tem. Essa aqui é a minha alegria. Recentemente, aí na minha última turma aí do curso de formação de investidores, eu fiz uma palestra, né, sobre finanças. Tinha uma pessoa na palestra e ela me procurou no final. E ela disse: olha, Manuel, eu gostaria tanto de aprender a investir, eu tenho tanta vontade, eu queria tanto viver de rendimentos, ter minha independência financeira, ter minhas finanças organizadas, só que eu não sou da área financeira, eu sou da área de saúde, eu sou esteticista. E eu tenho medo de fazer o curso de formação de investidores e não conseguir aprender. Aí eu falei para ela: olha, o método que eu uso é um método simples, eu trabalho com uma linguagem também muito simples, e eu já tive vários alunos de várias áreas que não estão relacionados à finança, que conseguiram aprender, conseguiram se desenvolver. Então é possível sim, você pode estar aí se inscrevendo no curso. Ela se inscreveu, fez o curso comigo, participou muito, interagiu, perguntou bastante. Eu vi ela empolgada, ela entusiasmada com o curso. Eu disse: nossa, tá vendo? Me superei, consegui ensinar, consegui transmitir, consegui transformar a vida de uma pessoa. E depois eu fui procurar ela e falei para ela: ô Heloísa, e aí, como é que foi o curso? Aí eu imaginei que ela ia me dar uma resposta assim: não, excelente, já sou uma investidora. Mas não, ela disse: olha, eu aprendi muito, você tem uma didática excelente, mas tem muita coisa que eu ainda estou insegura, eu não consegui absorver todo o conteúdo, e aquilo me gerou uma reflexão. Eu digo: não, eu preciso simplificar o método, eu preciso que esse método seja eficaz para todas as profissões, para todos os níveis de escolaridade, de cultura. Eu preciso criar um método que seja fácil, né? E eu lembrei do meu tempo de faculdade. No tempo de faculdade eu fiz ciências contábeis e todo mundo achava muito complicado estudar contabilidade. Todo mundo achava: nossa, contabilidade é muito complexo. E eu lembro que tinha um livro muito bom, chamava Contabilidade Fácil, de Osni Ribeiro. É um livro fantástico, que tinha uma didática impressionante. Eu estudei por esse livro também, vários colegas meus, e ficava fácil aquilo lá, era simplificado. Daí surgiu a ideia de lançar o Invista Fácil. Seria um método fácil que um leigo consegue aplicar e, ao mesmo tempo, ele consegue ter uma rentabilidade superior e não precisa tomar muito tempo do investidor. Eu preciso criar uma coisa assim, eu preciso facilitar a vida das pessoas, né? Eu preciso dar essa condição para as pessoas. Então o Invista Fácil são basicamente 2 tipos de investimento. A gente vai investir em fundos de investimento e vamos investir em robôs de investimento.
Todos dois vai demandar pouco tempo e aplicando esse método é possível atingir aí uma rentabilidade superior que vai encurtar o tempo para nós atingirmos a nossa independência financeira. Por quê? Porque você vai ser o chefe do seu dinheiro. Você vai escolher profissionais, você vai escolher fundos de investimento que são regulamentados, que são fiscalizados pela CVM, que tem auditoria própria e que são administrados por pessoas experientes, que têm uma formação acadêmica específica para aquilo, e eles sim é que vão quebrar a cabeça de entender o mercado, de entender o melhor momento, de fazer a análise de risco dos investimentos. E o nosso trabalho enquanto investidor vai ser simplesmente selecionar os melhores fundos. Então, nesse método de Invista Fácil, eu vou mostrar a técnica adequada de como selecionar um bom fundo de investimento, avaliando o risco, avaliando o retorno, avaliando a consistência do fundo, avaliando as taxas que são aplicadas no fundo, aonde que esse fundo investe. Então, com base nessas técnicas, nós vamos estar selecionando bons fundos de investimento, e caso um dia aquele fundo que eu selecionei não esteja mais dando bons rendimentos, simplesmente eu vou lá, substituo o fundo, coloco um outro fundo selecionado criteriosamente e vou gerindo minha carteira aí, fazendo essa revisão aí a cada 2 meses, a cada 3 meses, ou seja, eu não vou gastar tanto tempo fazendo a gestão dos meus investimentos. E tem um outro tipo de investimento, que é um investimento muito interessante, inclusive eu uso ele, porque ele acaba tomando menos tempo meu e eu posso me dedicar a estar focando no meu trabalho, a estar focando em educar mais e mais pessoas aí para a vida financeira, que são os robôs de investimento. O que são os robôs de investimento? Os robôs de investimento são algoritmos que compram e vendem títulos na bolsa de valores automaticamente, sem precisar da interferência humana. Ou seja, simplesmente eu vou lá, instalo o meu robô e ele já tem um algoritmo que sabe a hora de vender e a hora de comprar, e a vantagem dele é, se a bolsa estiver em tendência de alta, ele está operando comprado. Se a bolsa está em tendência de baixa, ele está operando vendido. Ou seja, ele pode, ele busca ganhos tanto na alta da bolsa como na queda da bolsa, que é um tipo de investimento aí bem interessante. Aí as pessoas me dizem, mas operar com um robô investidor, e como é que eu vou programar esse robô? Como é que eu vou configurar esse robô para que ele faça esse trabalho para mim? Então, até nisso a modernidade nos ajuda, né? Hoje existem várias empresas especialistas em criação de robôs investidores que já fazem toda a programação, já fazem toda a configuração, e o nosso trabalho vai ser o mesmo trabalho que a gente vai ter para, por exemplo, fundos de investimento. O trabalho que a gente precisa ter é o quê? Selecionar bons robôs de investimento. Para isso a gente vai usar indicadores, tipo, qual a taxa de acerto desse robô? Qual a perda máxima quando ele perde? Qual o fator de lucro, ou seja, quantas vezes mais ele ganha quando ele ganha em relação a quando ele perde? Então, qual a curva de crescimento de capital desse robô investidor? Ou seja, eu vou usar algumas técnicas para saber se o robô dá dinheiro ou se ele não dá dinheiro. Se ele der dinheiro, eu vou estar adquirindo ele, vou estar usando ele como uma alavanca de investimento, e com isso eu vou ter uma rentabilidade superior. Eu até lancei um vídeo aí no meu canal no YouTube, vocês podem estar assistindo. Esse vídeo eu comento sobre a minha carteira de robôs investidores, que ela rendeu o ano passado 154%, é uma carteira aí de 5 robôs investidores, e esse ano ele está num acumulado aí até junho de 32%, ou seja, um ritmo anual acima de 60%, que comparando aí com a taxa básica de juros da economia e essa ali, que é 6,5%, é um investimento aí muito interessante, muito interessante. Eu vou estar mostrando para vocês aí alguns exemplos, né? Então, o Invista Fácil é um programa de formação de investidores que não tem muito tempo para dedicar e também não tem grandes conhecimentos com relação a essa área. É um método simples, eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó, a ementa do curso. Antes de mostrar a ementa do curso, eu vou estar mostrando para vocês aqui esse slide.
Aqui é uma simulação, inclusive quem fez aí o curso gratuito recebeu esse simulador aqui de bônus, ou seja, você está fazendo o seu planejamento financeiro. Hoje, com a taxa Selic aí a 6,5%, a poupança ela remunera 70% da taxa de juros da economia, da Selic. Então ela tem aí um rendimento hoje aí anual, descontando aí a inflação dos últimos 12 meses, de 1,74%, que é realmente aí um rendimento anual muito baixo, né? Então, se eu quiser atingir minha independência financeira, eu já tenho 100 mil investido e consigo economizar R$416 por mês, eu vou precisar acumular aí 3,5 milhões para conseguir uma renda passiva, uma renda sem precisar trabalhar, já descontada a inflação, de R$5 mil. Para investindo dessa forma, eu vou demorar 131 anos para atingir a minha independência financeira. Caso eu invista aí em títulos de banco, que o banco não paga nem 100% do CDI e ainda tem incidência aí do imposto de renda, esse prazo aumenta, vai aí para 143 anos. Se eu investir no Tesouro Direto, por exemplo, no Tesouro Selic, que é um investimento hoje muito acessível, basta você criar uma conta numa corretora, hoje as corretoras não estão cobrando mais nem taxa de custódia para investir no Tesouro Direto, a gente reduz esse tempo aí para 90 anos, então já fica mais próximo aí, mas mesmo assim ainda é muito tempo. Se você fizer uma carteira diversificada de fundos de investimento, que é a técnica que a gente vai estar utilizando aqui no Invista Fácil, em 36 anos você alcança a sua meta de independência financeira. Caso você opte por mesclar renda fixa e renda variável, ou seja, você passa a ser aí um investidor classificado como um investidor agressivo, esse tempo reduz aí para 9 anos na mesma simulação, mantendo aí os mesmos R$5 mil. Então por aqui a gente vê o quanto impacta na nossa meta de independência financeira a forma como nós investimos. E, por exemplo, mesclando fundos de investimento, onde eu vou ter uma rentabilidade aqui próxima aí dos 5% já líquido de inflação e de imposto de renda, que gera aí 36 anos, se eu mesclar com renda variável, por exemplo, se eu mesclar fundos de investimento com robôs investidores, que é o método que eu utilizo, que é o método do Invista Fácil, você consegue fazer isso protegendo o seu capital, ou seja, você pode alocar, por exemplo, em robôs investidores, você pode alocar só o rendimento que você vai obter nos fundos. Aí você não corre o risco de reduzir o seu patrimônio. E a alavancagem dos robôs investidores é tão alta que eu vou conseguir aí uma média aí no ano próxima dos 20%, próximo dos 20% ao ano, que é uma rentabilidade aí bem interessante. Vocês veem o quanto que se impacta aí no atingimento da nossa meta de independência financeira. Ou seja, se eu continuar investindo aí nos títulos do banco, eu vou demorar 143 anos para alcançar minha independência financeira. Se eu montar uma carteira diversificada, isso reduz para 36 anos. E se eu mesclar renda fixa, fundos de investimento bem selecionados com robôs investidores, por exemplo, eu já consigo reduzir consideravelmente esse tempo aí. Vai variar aí de 36 anos a 9 anos, dependendo do meu perfil. Se eu vou querer alocar um pouco mais em renda variável, um pouco menos, então aí é bem interessante, né? Aqui está o programa do Invista Fácil, né? Vamos ter aí os 3 passos de como viver de rendimentos, que eu já comentei com vocês no início. A gente vai aprender aí como que monta uma carteira de investimento, de fundos de investimento, passo a passo. Ou seja, como que a gente seleciona aí bons fundos para estar fazendo o nosso dinheiro trabalhar para a gente, né? E eu vou estar mostrando aqui como que nós podemos alavancar a rentabilidade da minha carteira, inserindo nela o trading automatizado, ou seja, os robôs investidores. Para que vocês possam entender como é que funcionam os robôs investidores, eu vou explicar um pouquinho como que funcionam as técnicas de trade, como que eu sei a hora de comprar, como que eu sei a hora de vender. Eu vou falar dos mercados de derivativos, que é um mercado bem interessante,
que é onde os robôs investidores operam. Por que o mercado é interessante? Porque eu consigo, por exemplo, investir em tesouro direto e ao mesmo tempo rodar os meus robôs investidor com o mesmo dinheiro. Ou seja, com o mesmo dinheiro eu consigo ter duas rentabilidades diferentes. Outra vantagem do mercado derivativo é a alavancagem, ou seja, com 10 mil reais eu posso operar, por exemplo, 100 mil reais, uma alavancagem 10 vezes mais. Isso faz com que eu tenha aí uma rentabilidade superior. Vou estar mostrando passo a passo aqui como que investe com robô, ou seja, como que eu seleciono um bom robô investidor, como que eu instalo ele, como que ele roda aí na minha conta, né? Títulos do Tesouro Direto, ou seja, vou mostrar como que seleciono um bom título do Tesouro Direto e como que eu uso esse título para operar os meus robôs, para fazer os meus trades automatizados. E por fim, nós vamos ver como que eu balanceio aí, como que eu faço a gestão da minha carteira de investimento, como que eu faço a gestão aí de uma carteira vencedora. E seguindo aqui todos os passos, nós vamos ter aí uma probabilidade aí muito alta de atingir a nossa meta num curto espaço de tempo de viver de rendimentos. Mostrar aqui para vocês quais os robôs investidores que eu uso nos meus investimentos pessoais e também meus alunos também estão usando, né? Tem até o depoimento deles aí no meu canal do Facebook, no meu canal do YouTube, desculpa. Aqui é um ranking de uma comunidade mundial de robôs investidores, que é o ranking da MQL5, que é uma comunidade focada em investimentos automatizados através do sistema que tem mais de 1 milhão de usuários no mundo, que é o MetaTrader. Ele é muito utilizado aí no mercado internacional, principalmente Forex. E nós temos o orgulho de ter uma empresa brasileira que, dos 10 melhores robôs investidores do mundo, segundo o ranking da MQL, 5 são de uma empresa brasileira que roda na Bolsa de Valores aqui do Brasil, que é a Algotrade. Inclusive, o robô mais consistente, que tirou em primeiro lugar no ranking, também é um robô aqui da Algotrade. Então, esse primeiro robô aqui, ó, que ele ficou em primeiro lugar, ele teve uma rentabilidade histórica aí de 283%. Ele já está operando aí há 49 semanas. Depois aparece aqui, ó, o segundo, terceiro e quarto lugar são robôs internacionais, que rodam nas bolsas de valores internacionais. Ó, o quinto lugar aqui, Algotrade novamente, 188% de retorno. Sétimo lugar, novamente, 106% de retorno. Nono lugar, novamente, Algotrade, 101% de retorno. Então, é uma empresa que tem uma consistência muito grande. Você vê que ela já tem, ó, por exemplo, esse robô aqui, ó, tem 99 semanas que ele está rodando. Esse daqui tem 56 semanas, esse daqui tem 49 semanas. Então ele mantém essa rentabilidade e um nível de consistência aí por um bom tempo. E são robôs que realmente têm um nível de assertividade muito forte. Vou mostrar um pouquinho deles aqui, ó. Olha isso daqui, ó. Que é um ranking, né, de robôs. Esse primeiro robô aqui, ele faz day trade, ou seja, ele abre e fecha a operação no mesmo dia. Os outros robôs aqui, eles fazem swing trade. Ele teve uma rentabilidade aqui, ó, 370%. Ele fez aqui 66 operações. A taxa de acerto dele, ou seja, dessas 66 operações que ele fez, 66% ele fez com lucro e os outros 30 e poucos por cento ele fez com prejuízo, ele teve perda. Só que olha que interessante, ó. Quando ele erra, ele perde o equivalente aqui, fazendo uma proporção a R$1. Quando ele acerta, ele ganha R$2,47, ou seja, e quando ele acerta, ele ganha 2,5 vezes a mais do que quando ele erra. Então, em função disso, como ele acerta na maioria das vezes, e quando acerta ele ganha mais do que quando ele perde, ele consegue essa rentabilidade aqui muito alta, 370%, 238%, 196%. É assim, coisa assim realmente muito interessante, né? Muito interessante. Um fato que aconteceu aqui na minha turma presencial, todo mundo tem medo, né? Vai dizer, Manuel, eu vou pegar aqui fruto do meu suor e colocar para um robô fazer para mim, eu sei lá se funciona e tal.
Então eu fiz um desafio aí com uma das turmas, né? Disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou instalar o robô para vocês, vou ensinar como é que faz, vou marcar um dia. E vocês vão me pagar da seguinte forma. Quando o robô estiver dando lucro, vocês me pagam. Se ele não der lucro, vocês não precisam me pagar. Fiz esse desafio com eles, porque eu sabia aqui que a probabilidade está ao nosso favor, né? A taxa de acerto é alta. Então, com 15 dias, eles já me ligaram lá, pediram o número da minha conta e já fizeram a transferência, né? Um dos alunos, inclusive, ele separou uma parte pequena, né, do capital dele para investir em robô investidores, e uma parte dessa parte que ele separou, ele conseguiu dobrar ela em menos de 2 meses, né, em função do nível de alavancagem que é possível com esse tipo de investimento automatizado. Vou mostrar aqui para vocês, ó, como que instala um robô investidor. Isso daqui é um computador virtual, né, também chamado de nuvem, também chamado de cloud, né, que é onde roda os robôs investidores, né. O que é que eu preciso fazer para instalar um robô investidor? Eu pego ele aqui, ó, e arrasto ele para o ativo. Aqui, o único parâmetro que eu preciso configurar nesse robô é quantos contratos, né, do mini índice. Esse robô aqui ele roda no mini índice Bovespa, né, que é um contrato futuro do índice Bovespa. Eu só preciso informar isso daqui, ó, quantos contratos que eu vou operar. Coloco aqui a quantidade, dou OK, prontinho, tá feito. Depois eu venho aqui, fecho a minha nuvem. Prontinho, já fiz meu investimento aqui com meu robô investidor. Muito simples, muito fácil. Tá voltando aqui. Então, vocês viram que não tem grandes dificuldades, né, de operar robôs investidores. Hoje a tecnologia está aí ao nosso favor. Os robôs que eu utilizo, eu já testei vários robôs, né? Existe até um preconceito contra os robôs, esse preconceito ele é verdadeiro, ou seja, a maioria dos robôs investidores não tem consistência, né? Esses robôs da Algotrade eu gosto deles porque eles operam pouco, tem um nível de assertividade muito boa, a fiabilidade deles também são muito boa, sendo eles uma ferramenta muito interessante aí de alavancagem aí da rentabilidade dos nossos investimentos. Ele tem aí várias vantagens, né, em relação aos investimentos tradicionais, porque eles buscam ganho tanto na compra como na venda, tanto na alta da bolsa como na queda da bolsa. A gente pode fazer uso da alavancagem, ou seja, com 10 mil reais eu invisto 100 mil reais, porque eles operam aí no mercado futuro, no mercado de índice. Eles têm aí uma regularidade na rentabilidade, em função da técnica que eles são feitos por uma empresa que tem uma credibilidade muito forte, né? Que é a nossa empresa brasileira Algotrade, ou seja, que está dos 10 melhores robôs investidores do mundo, 5 são da Algotrade. Então realmente é um tipo de investimento aí bem interessante para quem quer viver de rendimentos, para quem quer ter uma alavancagem na sua carteira de investimento. A gente viu aí um pouco sobre o Invista Fácil, que é um método simples, um método baseado em seleção de fundos de investimento e em seleção de robôs investidores, que proporciona aí para a gente uma rentabilidade superior, que vai encurtar aí a nossa meta de viver de rendimentos. A gente viu também que é muito simples instalar um robô investidor, basta a gente arrastar aí o robô para o lado, fechar a cloud. Você pode trabalhar, pode esquecer, você só precisa voltar a mexer novamente na sua nuvem, na sua cloud, no seu computador virtual, quando tiver uma mudança na codificação do contrato futuro, ou quando você quiser aumentar ou diminuir a sua posição, o valor que você quer alocar em robôs investidores. Então, é um método que realmente tem a possibilidade de oferecer para os investidores uma rentabilidade superior e, ao mesmo tempo, toma pouco tempo na gestão desses investimentos, que foi os grandes feedbacks aí que eu recebi dos meus alunos, de várias pessoas que têm vontade de investir
mas falta tempo e falta conhecimento. Então tá aí o Invista Fácil como uma grande opção para quem quer ter aí uma rentabilidade superior. Então a gente criou esse programa, ele vai estar iniciando aí a partir de hoje. Quem tiver interesse em começar esse programa, a gente já vai estar disponibilizando a aquisição dele. O valor desse programa é um valor bem interessante. Vocês vão estar investindo aí nesse curso R$ 977, que pela experiência que eu tenho dos meus alunos aí das turmas presenciais, esse valor, dependendo do valor que você vai investir, só de você sair de um investimento ruim e entrar num investimento bom, com a rentabilidade boa, 2, 3 meses de aumento na sua rentabilidade, ou seja, o curso aí já sai de graça, né? Já sai de graça. E a gente vai estar oferecendo para vocês aí, quem adquirir o curso, vários bônus, né? Vários bônus. O primeiro bônus, a gente vai estar fazendo uma indicação de vocês para o nosso assessor de investimento na XP Investimento, que é a corretora onde roda os robôs investidores da Algo Trading. E vocês vão estar recebendo uma nuvem, uma cloud, um computador virtual aí gratuito. Se vocês fossem contratar essa nuvem, vocês estariam pagando aí em torno de R$ 500, R$600 por ano, ou seja, em 2 anos, só o valor da nuvem já paga o valor do curso do Invista Fácil. Outro bônus aí bem interessante é que o primeiro mês vocês podem estar selecionando, por exemplo, vou selecionar os 5 melhores robôs investidores. Cada robô investidor, o aluguel dele custa em média R$100 por mês. O primeiro mês, em função desse convênio que a gente fez aí com o meu assessor de investimentos da XP, o primeiro mês vai ser gratuito, ou seja, vocês não vão pagar o aluguel pelo primeiro mês dos robôs investidores. Ou seja, o aluguel de 5 robôs investidores daria R$500, então em 2 meses aí, no primeiro mês vocês já vão ter um bônus aí, já paga aí o equivalente aí a metade do curso, né? Metade do curso já seria aí o primeiro mês dos aluguéis dos robôs investidores, né? Então somando aí 2 anos aí de nuvem, mais um mês gratuito aí de robô, já R$1.500, o curso aí é menos de R$1.000, então já estamos no lucro, né? E tem mais um bônus aí muito interessante. Esse bônus eu gostei bastante aí. A gente fez uma parceria com a Algo Trading e eles vão estar oferecendo para nós que fizermos o curso, as pessoas que fizerem esse curso conosco aqui o Invista Fácil, vão estar recebendo aí um desconto de 65% a partir do segundo mês. O primeiro mês é gratuito. A partir do segundo mês, um desconto de 65% num combo de 5 robôs investidores. Qual a vantagem de você ter um combo de robôs investidores? Que eles vão rodar, um vai rodar no índice, outro vai rodar no dólar, um tem uma estratégia diferente da outra, ou seja, você dilui o seu risco, né? Dilui o seu risco. A gente sabe que os robôs investidores têm uma consistência muito boa, eles têm uma rentabilidade muito alta, mas é renda variável, ou seja, ele perde, ele ganha, existe um risco. E a gente precisa estar diluindo esse risco. Para isso a gente vai utilizar aí um combo de robôs investidores, e quem fizer o curso vai estar recebendo aí como bônus um desconto de 65% no valor do curso. Outro bônus interessante, vocês vão estar recebendo um e-book completo, um e-book mais completo aí do que vocês receberam aí gratuitamente, onde vocês vão ter aí o detalhamento de todo o nosso curso. Vocês vão estar recebendo aí um simulador do Tesouro Direto, onde vocês vão poder montar as estratégias do Tesouro Direto, vão conseguir fazer o seu planejamento. Vão estar recebendo também a minha seleção pessoal de fundos de investimento. Eu vou estar montando junto com vocês, mostrando. E também a minha seleção pessoal de robôs investidores. Vocês também vão estar recebendo como bônus. Vão estar recebendo também a ferramenta, um simulador de mini índice,
ou seja, e mini dólar também, ou seja, onde vocês vão conseguir fazer o planejamento de quantos contratos vocês vão estar operando no robô investidor. Vocês vão estar recebendo isso daí também como bônus, e vão estar recebendo também uma ferramenta de acompanhamento, controle e seleção de fundos de investimento. Uma ferramenta bem simples que já calcula para vocês quanto eu vou investir em renda fixa, quanto eu vou investir em renda variável, qual o horizonte de tempo de cada investimento meu, quanto que eu tenho no curto prazo, quanto que eu tenho no médio prazo, quanto que eu tenho no longo prazo, qual a rentabilidade líquida do meu investimento, já descontado o imposto de renda e descontado a inflação do período. Todas essas informações já vão estar disponíveis na nossa ferramenta, que a gente vai estar oferecendo aí para vocês como bônus. E a grande vantagem aí do nosso curso de O Invista Fácil, além de todos os bônus, todas as facilidades, todos os descontos que vocês vão estar recebendo, é que vocês vão poder fazer o curso a qualquer momento, de qualquer lugar. Ou seja, vocês vão estar utilizando uma plataforma robusta aí, que é uma plataforma da Eduz, que vai facilitar consideravelmente o aprendizado do curso. Vocês vão ter de bônus também 2 webinários que nós vamos estar fazendo exclusivamente para quem fizer o curso, que é para a gente estar tirando dúvida, estar dando todo o apoio, toda a assessoria. E para que vocês tenham aí o melhor proveito aí do Invista Fácil. Nós vamos estar oferecendo para vocês também uma garantia. Que garantia é essa? É a garantia de eficácia do curso. Ou seja, caso vocês não gostaram do curso, ou esse curso não ajudou vocês no crescimento da sua vida financeira, não transformou a sua vida financeira, vocês têm 30 dias para requerer todo o valor investido de volta. A gente não vai perguntar nada, simplesmente você manda um e-mail para a nossa assessoria, de imediato a gente já vai estar devolvendo aí o valor que foi investido no curso. O curso, temos aí uma pergunta. Uma excelente pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui sobre os robôs investidores da Ana Cláudia, né? Ela pergunta o seguinte: olha, para mim instalar o robô investidor nessa plataforma, né? Eu tenho que deixar meu computador ligado? Não precisa deixar seu computador ligado. Ele roda no computador virtual, que você simplesmente instala o robô, diz quantos contratos você quer operar, fecha, esquece. Você não precisa fazer mais nada. O robô vai estar monitorando o mercado durante todo o pregão da bolsa. Ele vai estar ali só procurando a oportunidade. Na hora que ele acha a oportunidade, ele executa a estratégia e você não precisa ter nenhuma ação manual, né? Muito simples, não precisa ter computador ligado, não precisa nada. E você pode acessar a sua nuvem, o seu computador virtual, de qualquer lugar. Onde você estiver, você pode estar acessando aí o seu computador virtual e também alterando a quantidade de contratos no seu robô. É uma forma aí bem simples, né? Bem simples. Vou estar abrindo para perguntas aí, antes de estar fazendo o fechamento. Se tiverem mais perguntas, vocês podem estar colocando. Tem uma pergunta aqui da Núbia, né? A Núbia Rodrigues, nossa querida aí Núbia Mapa, né? Sobre debêntures incentivadas, né? Olha, debêntures incentivadas é um excelente investimento, porque você não vai pagar imposto de renda. Em compensação, você precisa ter um certo conhecimento. Por quê? Porque se a empresa que emitiu a debênture quebrar, você corre o risco de perder todo o seu dinheiro. Então a debênture é um investimento de maior risco. Outra questão é a questão da liquidez, né? Você adquirir uma debênture que vence daqui a 10 anos e você precisar do dinheiro antes, você pode ter dificuldade de receber. Provavelmente você vai ter que vender essa debênture no mercado secundário e você pode ter uma rentabilidade até negativa aí na venda dessa debênture. Então tem esse porém. Mas qual a opção interessante aí que a gente tem?
para quem quer ter esse benefício aí da debênture incentivada? Existem fundos de debênture, ou seja, você pode escolher um fundo de investimento especialista em debêntures incentivadas, ou seja, que vai lhe oferecer essa rentabilidade aí interessante, e que quem vai fazer a gestão de risco vai ser o fundo, ou seja, ele vai escolher as empresas com bastante critério. Eles vão diversificar, ou seja, não vai colocar tudo numa única empresa, vai diversificar, então passa a ser, e você não vai precisar ficar com medo, né? Porque o fundo, ele é um fundo que tem expertise nesse tipo de investimento, mas é um investimento interessante, ressalvando aí esses pontos aí da questão da liquidez. Então, se tiver aí mais alguma pergunta, LCI e LCA, né? Ou seja, renda fixa, deixaram de ser rentáveis, certo? Quais os outros rendimentos não tributados pelo imposto de renda que podemos investir? Excelente pergunta, né? Excelente pergunta. Não é que eles deixaram de ser rentáveis, né? Que hoje a taxa Selic está muito baixa e os títulos indexados à Selic realmente vão ter uma rentabilidade baixa, né? Mas a gente tem opções também de selecionar LCIs, LCAs indexados à inflação, então você pode ter uma rentabilidade aí um pouco melhor, né? Mas tem que ficar de olho na liquidez e também tem que ficar de olho na análise de risco. Outros investimentos interessantes que você não vai pagar imposto de renda por exemplo, os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, ele acredita mensalmente o rendimento na sua conta e ele é isento do imposto de renda, você não vai pagar imposto de renda. Outro investimento interessante é você investir, por exemplo, em ações de empresas que pagam bons dividendos, tipo as empresas do setor elétrico, elas pagam dividendos bem interessantes e esses dividendos são isentos do imposto de renda. Outra forma interessante de você pagar menos tributos sobre seus investimentos é você tendo uma carteira de ações e você movimentar menos de R$20 mil por mês, ou seja, o rendimento dessa carteira ele também é isento do imposto de renda, né? Também você pode fazer um planejamento planejamento aí mais de longo prazo, né? Por exemplo, previdência privada. Se no momento que você for sacar, né, o valor que você depositou, por exemplo, no investimento tipo PGBL, se você sacar parcelado e a parcela ficar abaixo de R$2 mil por mês, ele também passa a ser um rendimento aí isento do imposto de renda, né? Então a gente tem algumas alternativas, inclusive a alternativa aí da debênture incentivada, que também ela é isenta do imposto de renda, né? Uma opção, mas claro, tem que fazer aí uma boa gestão de risco. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aurílio Souza. Fiz o treinamento aí com o Emanuel Nazário alguns meses atrás. Conheço o Emanuel Nazário há muitos anos, é uma pessoa muito experiente na parte de gestão econômica, de controle. E assim que soube que ele ministrava esse treinamento, né, para quem tem interesse em trabalhar com a Bolsa de Valores, né, me inscrevi e, para minha surpresa, né, foi muito bacana, tá? Recomendo, ele tem uma didática muito interessante. Então muita coisa que eu imaginava que de certa forma era complicado, né, trabalhar, né, ele traz uma didática interessante e te traz muitas dicas, né, para você facilitar as suas operações, né. Então assim, para aqueles também que não têm, apesar de ter vontade de trabalhar na bolsa e não tem tempo suficiente, em virtude das atividades que envolvem no dia a dia, né, ele traz também outra situação durante o treinamento, que é automatizar as suas operações. O que é? Nada mais é do que a utilização de robôs, né, na compra e venda de ações, ok? Tenho utilizado, tá? Os robôs e posso dizer o seguinte, gente, recomendo, tá? Então, para você que tem vontade de diversificar seus investimentos, potencializar seus ganhos, vale a pena fazer esse treinamento, viu? Boa sorte a todo mundo. Obrigado. Então fica aí a dica. Quem quiser ter um investimento aí, uma carteira de investimento superior, quem quiser ter um planejamento, quem quiser alcançar sua meta de independência financeira, a gente pensou aí com muito carinho, fizemos aí uma análise muito bem estudada, que são o nosso Invista Fácil, ou seja, você vai aprender a montar uma carteira superior de investimentos. Aí temos mais uma pergunta. A pergunta é sobre previdência privada, né?
como que eu estruturo a minha previdência privada para que eu não perca no momento de fazer a minha retirada, né? Então, previdência privada a gente tem duas categorias, né? Em termos de tributação, a gente tem a categoria VGBL e também eu tenho a PGBL, né? Se eu escolher aí a VGBL, eu tenho direito a abater o valor que eu contribuí no meu imposto de renda, ou seja, eu posso abater até 27,5% no meu imposto de renda, o que é um investimento bem interessante, né? Na hora de resgatar, vai depender da sua tabela. Se você escolher a tabela regressiva, no momento do saque, se você deixar o valor lá depositado por mais de 10 anos, você cai na alíquota mínima, que é 10%. Ou seja, você se beneficiou em até 27,5%, na hora de pagar o tributo, você vai pagar 10%. E caso você tenha optado pela tabela progressiva, o que é que dá para fazer? E se você sacar o dinheiro todo de uma vez, vai cair numa tabela pesada aí, próxima aí dos 27,5%. Agora, se você parcela esse valor e o valor da parcela for inferior a R$2.000, você não vai pagar nada de imposto de renda. Você se beneficiou aí de até 27,5%, na hora de pagar você não vai pagar nada. Agora, se o valor for acima disso, tipo R$5.000, se você parcelar em parcelas de R$5.000, dependendo das suas despesas, você vai estar pagando aí em torno de entre 5% e 10% de imposto de renda, que é bem interessante, né? Então, diante dessa pergunta que foi feita, a gente não tinha nem colocado isso daqui no bônus, né? Mas para atender aí o anseio de vocês, a gente vai estar oferecendo um bônus adicional, que é o simulador do Previdência Privada, onde você vai conseguir fazer esse planejamento e vai ter aí, aproveitar ao máximo aí o benefício fiscal sobre a Previdência Privada. Muito boa pergunta, muito obrigado aí pela contribuição, Natália. Olha, a gente vai estar fazendo aí 2 webinários no curso. Quem fizer o curso vai ter a oportunidade aí de interagir muito comigo. Vou estar respondendo aí todas as perguntas. Quem tiver dúvida como é que instala o robô investidor, a gente instala junto, a gente tira todas as dúvidas. Assim, a gente vai fazer um curso aí com boa qualidade, que é para garantir que todas as metas aí de independência financeira vão ser atingidas, né? Com relação ao Invista Fácil, tá aí um programa de excelência que tem o objetivo de mudar consideravelmente a sua vida financeira, que oferece aí uma rentabilidade superior com uma boa gestão de risco, ou seja, sem você estar colocando em risco aí o seu patrimônio, e com todos os bônus que eu falei, ou seja, você vai ter VPS gratuita, você vai ter 65% de desconto no combo de robôs investidores, o primeiro mês você não paga, você vai ter vários bônus, simuladores, ferramentas. Tem uma pergunta sobre as corretoras, né? As corretoras de valores, né? Uma pergunta excelente, né? Muita gente tem medo das corretoras, né? Por exemplo, os meus alunos foi uma luta para muitos deles saírem dos bancos. Não, mas o meu banco é seguro, né? O banco seguro, eu vou tirar meu banco, tirar dinheiro do meu banco, Banco do Brasil, Bradesco, banco grande, para colocar numa corretora. E se essa corretora quebrar, eu perder meu dinheiro, né? Existe muito essa dúvida, inclusive os gerentes dos bancos, eles colocam esse medo mesmo, que é para você não ter coragem de tirar, né, o dinheiro da corretora. Mas o que é que acontece? As corretoras de valores, elas são só intermediárias. O seu dinheiro não vai ficar na corretora. O seu dinheiro ou vai ficar no fundo de investimento. Se a corretora quebrar, o dinheiro está lá no fundo, você não vai perder seu dinheiro. Seu dinheiro está aplicado, o risco do seu investimento vai estar onde você aplica. Por exemplo, você aplica no CDB, no LCI, e o banco no qual você adquiriu esse título quebrar, aí sim você vai estar correndo risco. Mas hoje, para os pequenos investidores, a gente tem aí o Fundo Garantidor de Crédito, que cobre aí até R$250 mil por CPF, por instituição, né? E as corretoras, o dinheiro não vai ficar na corretora. Se você deixar na conta corrente, a corretora vir a quebrar, você pode ter um risco, mas não é isso. E hoje a gente tem corretoras aí muito grandes, né, do porte de banco. Por exemplo, a gente tem a XP Investimento, que é onde roda aí os nossos robôs investidores. Ela tem mais de 100 bilhões de patrimônio, né, aplicados aí, mais de 35 mil clientes, né? Então é uma empresa assim
muito robusta, né? Muito segura do ponto de vista de investimentos, né? Então não precisa ter esse tipo de receio, não precisa ter esse medo. Eu lembro até da história de uma aluna minha, que ela, vamos botar aí lá, até chegou na aula de fundos, que é lá para quinta semana de aula, ela estava com medo de sair do banco para colocar na corretora. E quando a gente fez a simulação, ela viu que ela poderia dobrar o rendimento dela só saindo de um fundo ruim, desses fundos que os bancos oferecem, para um fundo de investimento bem selecionado, onde ela dobraria a rentabilidade dela. Na hora ela saiu do banco, mudou para a corretora, mudou no caso aí para XP Investimento, e hoje ela está muito feliz, está com a rentabilidade aí bem interessante aí, dos seus investimentos. Mais alguma pergunta? Então, quem tiver interesse em ter uma rentabilidade diferenciada, gastando pouco tempo, com um método simples, um método moderno, adquira aí o Invista Fácil. Ele vai estar disponível aí até o dia 30, às 23 horas. Após essa data encerra as inscrições. E caso, por exemplo, se as inscrições encerrarem hoje, a gente já vai estar fechando, porque tem um número de vagas limitadas e a gente quer dar um curso aí de qualidade, um curso de atenção. A gente tem aí um comprometimento com você, um comprometimento com a sua vida financeira. Então corram, que as vagas são limitadas, e aguardo vocês aí no nosso curso. Muito obrigado pela atenção. Estamos juntos rumo à independência financeira, rumo a viver de rendimentos. Muito obrigado a cada um de vocês. Bom, e como é que Manuel Nazário se porta, né? Ele é um excelente profissional, muito comprometido, estudioso e tem uma didática também excelente. Quando a gente faz o curso dele, a gente aprende com muita facilidade. O aprendizado ele é muito objetivo e o ensinamento dele é muito assertivo. Vai direto ao ponto, sem muitos rodeios. Então fica fácil de até um leigo conseguir tirar bastante proveito desse treinamento. O que mudou, né, na minha vida depois desse treinamento de desenvolvimento de investidores? Eu posso dizer que eu era uma pessoa completamente leiga no assunto, fazia um investimento que eu imaginava que seria bom, né? Não chega nem perto às oportunidades que a gente tem no mercado. Com esse curso eu mudei completamente a minha carteira de investimentos e hoje eu tenho um rendimento já bem melhor, né? Sem dúvida nenhuma, muitas vezes melhor do que eu tinha antes.